Simbora estudar! Diferença entre concordância verbal e concordância nominal. Nós temos duas classes de palavras que são as classes de palavras mais importantes da nossa língua, tá? Que são os substantivos e os verbos. Vamos lá. Meninos é um substantivo. Substantivo é tudo que eu posso colocar um artigo e tudo que pode ser qualificado. Por exemplo, meninos, posso colocar um artigo, os, e posso colocar uma qualidade para esses meninos, que já está aqui, felizes. Então eu vou colocar de azul, tá, os substantivos e de vermelho os verbos. Estão, tá? Um verbo que não é um verbo de ação, tá? Ele não tem sentido sozinho. Ele é um verbo de ligação. Ele está apenas ligando meninos com felizes. Tá? Qual é o meu verbo aqui? Foram viajar. Tá? Professor, mas eu tenho dois verbos aí. Sim, eu tenho dois verbos, mas eles têm um sentido único, tá? Porque é a mesma coisa que eu dissesse assim, ó. O pai e a mãe viajaram, né? Foram viajar. Um sentido só. A gente chama isso aqui de locução verbal, tá? A aluna escolheu. Então, meu verbo está aqui, escolheu. Vamos ver agora os outros substantivos que eu tenho aqui. Pai, mãe. Ó, posso colocar no artigo antes. O pai, a mãe. Posso qualificar. O pai, né? Posso colocar uma qualidade para o pai. Triste, a mãe, feliz. Aluna, tá? E caderno. Só que para eu entender a concordância verbal e a concordância nominal, eu tenho que saber qual é o meu sujeito, tá? Qual é o meu verbo. Então, vamos lá. A concordância verbal, ela se dá entre o verbo e o sujeito, tá? Estão é o meu verbo. Por que estão está no plural? Porque aqui o meu sujeito está no plural. Então, aqui, essa relação entre o verbo e o meu sujeito, tá? É uma concordância, eu tenho uma concordância verbal aqui. Por quê? Porque o meu verbo está concordando com o meu sujeito. Os meninos estão. Onde mais que eu tenho concordância verbal aqui, ó? Foram viajar. Por que foram viajar e não foi viajar? Porque é o pai e a mãe, tá? Duas pessoas. Sujeito composto. Sujeito composto ou sujeito no plural, meu verbo tem que estar no plural. Então, eu tenho uma concordância verbal aqui. A aluna escolheu. Ó, meu verbo está no singular. Por quê? Porque o meu sujeito é simples e está no singular. A aluna. Então, a aluna escolheu. Concordância verbal. Quando eu tenho a concordância nominal? Concordância nominal eu tenho quando está concordando com o meu sujeito ou com um pronome. Concordando com um nome. A gente chama substantivo, né, ou pronome na língua portuguesa, ou até adjetivo de nome. Quando a concordância é feita com ela e não com o verbo, com o sujeito, vai se chamar concordância nominal. Então aqui, vou colocar de azul. É preta, mas é azul. Então, ó, os meninos. Eu tenho uma concordância nominal, tá? Por que uma concordância nominal? Tá? Porque, ó, se fosse menino, seria o menino. Se fosse menina, seria a. Então, o meu artigo deve concordar com o meu substantivo. Onde eu tenho uma outra concordância nominal? Aqui, ó. Felizes, que é o meu adjetivo, está concordando com meninos, tá? Se fosse menino, seria feliz. Se fosse meninas, continuaria felizes, tá? Porque felizes a gente não tem
né, essa variação de gênero, tá? Feliz, felizes. O menino feliz, a menina feliz. Alguns adjetivos a gente tem, tá? Aqui onde eu tenho essa concordância nominal, o com o pai, tá? Singular masculino, o. Singular feminino, a. A aluna escolheu um caderno azul. Tá? Então vamos lá. O a está aqui por quê? Porque ele está concordando com a aluna. Aluna, no singular, aluna feminino, artigo singular feminino, a aluna. O está concordando com qual palavra? O está concordando com caderno. Caderno masculino, singular, artigo masculino, singular. Azul. Azul está qualificando caderno. Ah, professor, mas se eu tivesse uma palavra que também é feminina, por exemplo, fosse bolsa, a bolsa também ficaria azul. Sim, ficaria azul. Só que aqui o caderno azul, os cadernos azuis, tá? Então eu tenho a concordância porque o azul não muda, tá? Não muda em relação a gênero, mas ele muda para plural. Então, o caderno azul, os cadernos azuis. Por isso que aqui é o complemento nominal. Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido bem a diferença entre os dois. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios. Por hoje é isso e simbora estudar!